Bem-vindos ao episódio 12 da nossa série especial de revisão de direito civil, aqui no podcast Regularizando o Saber Direito, com o patrocínio do escritório Regulariza Brasil. É isso aí. E hoje a nossa missão é fazer um mergulho profundo num tema que, olha, costuma dar muita dor de cabeça no pessoal. Com certeza. A gente vai destrinchar a perda da propriedade e, mais especificamente, focando ali na alienação, na renúncia e no abandono. Exato. A ideia é preparar quem nos ouve para, destruir qualquer questão objetiva ou subjetiva sobre esse assunto e, o mais importante de tudo, sem cair naquela armadilha clássica de misturar o direito das coisas com o direito de família ou sucessões. Nossa, isso acontece demais. Mas antes de entrar nessas pegadinhas, imagina só o seguinte cenário. O indivíduo resolve viajar pelo mundo, né? Ele tranca a casa de praia dele, desliga a energia e simplesmente desaparece por um ano inteiro. Certo. Aí, quando ele retorna, o sistema jurídico avisa que ele não é mais dono daquele imóvel. Fica a pergunta, será que só ir embora poderia apagar o maior poder jurídico que uma pessoa tem sobre um bem? Pois é, esse é o aspecto mais intrigante de todos, porque a propriedade, ela costuma ser enxergada pelo pessoal como um escudo quase inquebrável, sabe? Sim, tipo um direito absoluto. Exatamente, é a ligação jurídica mais forte possível entre um sujeito e uma coisa. E entender como esse elo se desfaz não é só preencher formulário ou assinar papel. É entender as próprias bases de segurança econômica da nossa sociedade. E para construir esse raciocínio, acho que o primeiro passo lógico é a gente reconhecer que não existe margem para criatividade aqui, né? Nenhuma. O fim da propriedade não pode simplesmente acontecer porque alguém achou que era justo ou porque, sei lá, as circunstâncias mudaram. Tem que ter uma estrada legal bem definida. Precisamente. Esse é o alicerce do nosso estudo de hoje. A perda só acontece quando o titular deixa de ser dono por uma das hipóteses que estão estritamente previstas na lei. Lá no Código Civil. Isso. O Código traz um mapa fechadinho no artigo 1275. E esse artigo elenca 5 vias fundamentais: a alienação, a renúncia, o abandono, o perecimento da coisa e a desapropriação. Alienação, renúncia, abandono, perecimento e desapropriação. É bom o pessoal anotar isso. Com certeza. Qualquer cenário que implique perda da propriedade nos direitos reais tem que se encaixar obrigatoriamente numa dessas 5 categorias. E aí entra aquele puxão de orelha que a gente precisa dar, né? O maior perigo da prova. A famosa confusão de conceitos. Sim, porque o que me chama muito a atenção é uma armadilha quase psicológica. A pessoa lê lá no enunciado da questão o termo perda de bens e a mente dela já cria um roteiro de divórcio litigioso. Nossa, imediato. Ou então de uma partilha de herança super complicada. Exato. Só que responder sobre o divórcio de um casal numa questão de direito das coisas é o equivalente a, perguntarem para um mecânico como funciona o motor do carro e ele começar a dar dica de como escolher a cor da pintura. É um desvio total de assunto. É bizarro, mas o pessoal faz isso. Faz muito. E essa analogia do mecânico ilustra perfeitamente o tamanho do erro. A nossa mente é programada para associar a palavra perda a qualquer evento que reduza o patrimônio, sabe? Faz sentido. Quando rola um divórcio, por exemplo, ou a partilha de um inventário, efetivamente rola uma divisão. O patrimônio daquela pessoa ali diminui. Bens mudam de mãos. Sim, a pessoa sente que perdeu. Exatamente, ela sente. Só que, tecnicamente falando, essas situações são transferências de direitos que nascem e são reguladas pelas regras lá do direito de família e do direito das sucessões. É outra gaveta do direito. Perfeito, outra gaveta. Elas não representam o instituto jurídico da perda da propriedade sobre a ótica dos direitos reais. Se a prova perguntar sobre hipóteses de perda da propriedade, o foco total tem que ser no artigo 1275. Perguntou perda? Responda pelas hipóteses legais, não por assuntos de família. Então fica aí o aviso super claro para quem nos ouve. Sabendo que não responder, acho que é a hora da gente destrinchar a primeira e mais comum dessas hipóteses legais, que é a alienação. Vamos lá. A alienação, na sua essência, é a transferência voluntária da propriedade para outra pessoa. O proprietário original decide, de livre e espontânea vontade, passar aquele direito para frente. Tipo numa compra e venda.
Isso, compra e venda é o exemplo mais clássico, mas também pode ser uma doação, uma permuta, uma dação em pagamento. O dono deixa de ser dono porque ele transmite o bem. Mas aí eu te pergunto de forma bem provocativa agora. Se eu assinar um contrato de venda da minha casa, assinei lá bonitinho, e recebi o dinheiro na conta, eu já perdi a propriedade automaticamente? É simples assim, tipo entregar um videogame na mão de um amigo? Excelente provocação. Mas não. Não é nem de longe como entregar um videogame. Opa, lá vem a regra de ouro. A regra do registro. A intuição do dia a dia esbarra no rigor do sistema registral brasileiro. Quando a gente fala de bens imóveis, a alienação não se completa só com o contrato ou com o pagamento do dinheiro. Sério? O contrato assinado não basta? De jeito nenhum. O contrato cria só uma obrigação entre as partes. Os efeitos reais, a perda da propriedade em si, eles se subordinam ao registro desse título lá no cartório de imóveis. Caramba! Enquanto quem comprou não registrar, quem vendeu continua sendo o dono oficial para a lei. Na alienação, o dono perde porque transfere. Mas na alienação de imóvel, quem compra precisa registrar e quem vende só perde formalmente com esse registro. E isso é um perigo absurdo na prática, né? Porque se o vendedor que já até recebeu o dinheiro tiver uma dívida trabalhista enorme... O imóvel pode ser penhorado, porque no cartório ainda está no nome dele. Nossa, é muito perigoso. Mas isso para imóveis e para móveis, tipo o videogame que eu falei. Ah, para bens móveis, a regra é a tradição, que é a entrega física da coisa. Você entregou o videogame com a intenção de transferir, pronto, a alienação está feita. Entendi. É uma diferença brutal. E só para fazer um contraste rápido aqui, tudo isso que a gente falou de alienação é voluntário, né? Exato. E difere muito da desapropriação, que é um tema que a gente vai ver mais para frente. Sim, alienação é perda voluntária, enquanto a desapropriação é uma perda imposta pelo poder público goela abaixo. Perfeita definição. Mas se a alienação envolve passar o bem para outra pessoa, o que acontece quando o dono simplesmente não quer mais o bem para ninguém? Ele quer só se livrar daquilo. E aí a gente entra numa seara fascinante. Mas antes da gente entrar nessa batalha de conceitos entre renúncia e abandono, eu preciso dar um recado importante. Este episódio conta com o apoio do escritório Regulariza Brasil, que acredita na importância de tornar o conhecimento jurídico mais claro, acessível e útil para estudantes, profissionais e cidadãos. Apoio fundamental para a gente estar aqui destrinchando esses temas. Com certeza. Mas, voltando, a gente estava falando sobre o dono não querer passar o bem para uma pessoa específica, só quer largar. Como o direito lida com isso? Bom, a gente tem duas figuras aí que operam por lógicas muito diferentes. A renúncia e o abandono. O pessoal usa como sinônimo no dia a dia, mas juridicamente tem um abismo entre elas. Qual é a base da renúncia, então? A renúncia é um ato estritamente formal. É a declaração expressa de que o dono está abrindo mão do direito dele sem transferir para ninguém específico. Tem que declarar isso oficialmente? Tem. No caso de imóveis, por exemplo, o cara precisa ir no cartório, fazer uma escritura pública de renúncia e registrar isso na matrícula. Ele perde porque abre mão formalmente. Nossa, dá um trabalho danado. O indivíduo tem que pagar custas de cartório, gastar tempo, só para dizer que não quer mais o imóvel? Pois é. Às vezes compensa se o imóvel só dá despesa tributária e não tem valor de mercado comercializável, sabe? Entendi. Mas e se a pessoa não quiser ter esse trabalho? Tipo aquele meu exemplo do começo do episódio. O cara viaja, larga a casa de praia fechada e vazia por 1 ano. A lei vai considerar que ele abandonou e ele perde a propriedade. Aí é que tá a grande pegadinha do imóvel vazio. O abandono não é simples desuso. Imóvel vazio não é automaticamente imóvel abandonado. Ufa, ainda bem. Imagina o perigo. O abandono é uma conduta material. Ele exige a junção de 2 elementos. O material, que é deixar a coisa fisicamente, e o subjetivo, que a gente chama de ânimos. O ânimos de abandonar? Isso, a intenção real de não mais conservar aquele bem no patrimônio. Abandono exige deixar a coisa e querer abandoná-la. Não é só não usar. Mas como que o juiz ou a lei vai adivinhar o que está na cabeça da pessoa? O ânimos é algo invisível. E aí que o bicho pega. A lei precisa criar presunções
a partir do comportamento dessa pessoa. Por exemplo, se ela para de pagar todos os ônus fiscais, tipo IPTU, por muito tempo e cessa qualquer ato de posse, a lei começa a presumir essa intenção de abandono. Renúncia à declaração em cartório, abandone a comportamento prolongado de descaso somado à inadimplência. Excelente. Compreender essas nuances já salva o pessoal de muitas pegadinhas conceituais. Mas as bancas de concurso também adoram confundir a palavra perda com restrição, né? Nossa, demais! E aí a gente entra no que não é perda da propriedade de jeito nenhum. Falsos sinônimos. Isso. Por exemplo, a limitação da propriedade. Imagina que o dono descobre que o terreno dele está numa área de proteção ambiental, ou que a prefeitura mudou o zoneamento e ele não pode construir o prédio que ele queria. Ele deve sentir que perdeu o terreno. Ele sente a dor da perda, com certeza, mas juridicamente o domínio está intacto. Ele sofreu restrições de direito de vizinhança, normas ambientais ou urbanísticas, mas ele não perdeu. Na limitação, ele continua dono. Na perda, ele deixa de ser dono. E a perda da posse? Tipo, se o imóvel rural for invadido ou até algo pacífico, tipo alugar o apartamento para um inquilino. Ótimo ponto. Nesses casos, a pessoa perdeu a posse direta. A coisa não está mais na mão dela, mas a propriedade real está lá, registrada no nome dela. Posse pode sair das mãos. Propriedade só se perde por hipótese legal. O dono continua com o poder de entrar com ação de reintegração de posse ou despejo. Resumindo as dicas contra pegadinhas, então, para não cometer um erro fatal na prova, quem nos ouve precisa lembrar de não confundir abandono com o imóvel simplesmente vazio. Não tratar atraso de imposto isolado como se gerasse perda imediata e, acima de tudo, jamais, em hipótese alguma, focar em divórcio ou sucessão quando a questão pedir perda no direito das coisas. É a cartilha da sobrevivência na prova. Falando em prova, a gente precisa entrar agora num treinamento estratégico. Como é que o pessoal lida com isso nas questões objetivas e subjetivas? Bom, nas objetivas, a técnica é eliminar as alternativas absurdas. Por exemplo, se a letra A diz que a propriedade se perde automaticamente por um atraso de IPTU isolado, já sabe que está errada porque precisa do abandono material junto. Exato. Ou se a alternativa fala que a desapropriação depende da vontade do proprietário. Errado também, porque desapropriação é forçada pelo Estado. Viu como fica fácil? Agora, para as questões discursivas, as subjetivas, a banca exige uma estrutura perfeita. E qual seria o esqueleto dessa resposta perfeita? São 4 passos. Primeiro, você dá o conceito geral de perda. Segundo, indica as hipóteses taxativas lá do artigo 1275. Terceiro, faz uma explicação cuidadosa diferenciando alienação, renúncia e abandono. E quarto, coloca um cuidado explícito dizendo que isso não se confunde com direito de família. Eu sei que a gente tem um modelo completinho de resposta que o pessoal pode usar exatamente do jeito que eu vou pedir para você editar agora. Pode passar o modelo completo para o pessoal anotar? Claro, anota aí o modelo completo. A perda da propriedade ocorre quando o titular deixa de ser proprietário de determinado bem em razão de uma das hipóteses previstas em lei. Entre essas hipóteses estão a alienação, a renúncia, o abandono, o perecimento da coisa e a desapropriação. A alienação consiste na transferência voluntária da propriedade a outra pessoa, como ocorre na compra e venda, doação ou permuta, observando-se, no caso dos imóveis, a necessidade de registro do título. A renúncia é o ato pelo qual o proprietário declara que abre mão do direito de propriedade sem transferi-lo diretamente a alguém determinado. Já o abandono ocorre quando o proprietário deixa a coisa com intenção de não mais conservá-la em seu patrimônio, não se confundindo com simples desuso ou imóvel vazio. Assim, a perda da propriedade deve ser analisada pelas hipóteses legais próprias do direito das coisas, sem confusão com partilha, meação, sucessão ou meras limitações ao uso da propriedade. Perfeito. Esse é o texto exato para gabaritar. Mas e se a prova tiver pouco espaço, daquelas com um limite bem apertado de linhas?
O modelo curto ficaria exatamente assim, ó. A propriedade pode ser perdida nas hipóteses previstas no Código Civil, especialmente por alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação. A alienação ocorre pela transferência voluntária do bem, a renúncia pela manifestação formal de abandono jurídico do direito, o abandono pela intenção de não conservar mais a coisa no patrimônio, o perecimento pelo desaparecimento ou destruição do objeto, e a desapropriação por ato do poder público fundado em interesse público. Essas hipóteses não se confundem com partilha, meação, locação, posse de terceiro ou simples limitação administrativa. Nossa, é irretocável! Com qualquer um desses dois modelos em mente, o candidato tem a pontuação máxima garantida na discursiva. Bom, caminhando aqui para o nosso final, acho que vale um resumo super dinâmico, né? Manda ver. A perda da propriedade exige hipótese legal, que são aquelas 5: alienação, renúncia, abandono, perecimento e desapropriação. A alienação é voluntária e, se for imóvel, precisa de registro obrigatório no cartório. Sem registro não tem perda, lembra disso. Renúncia é formal, exige papelada. Abandono exige intenção provada por comportamento. Imóvel vazio não é abandonado. E limitação ambiental não tira a propriedade de ninguém. E o mantra de hoje, nada de responder com divórcio e direito de família. Perfeito. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo para o pessoal refletir depois. Opa, adoro essas reflexões. A gente falou que o abandono exige a intenção de não mais conservar a coisa, né? Mas como a lei prova objetivamente o que está dentro da mente de alguém que simplesmente desapareceu no mundo e deixou seus bens para trás? É um mistério, né? Pois é, como a ausência absoluta de ação se transforma numa declaração jurídica de vontade. Fica aí a reflexão sobre as presunções legais que o direito precisa criar para não deixar que as coisas fiquem sem dono para sempre, porque a sociedade não suporta bens congelados no tempo e no espaço. É de explodir a cabeça, porque a lei tenta adivinhar o que a gente quer até quando a gente se cala. Exatamente isso. O silêncio também fala no direito. Bom, com essa reflexão profunda, a gente encerra por hoje. No próximo episódio, vamos continuar o estudo da perda da propriedade, aprofundando o perecimento da coisa, desapropriação e abandono de imóvel urbano e rural, com modelo de resposta subjetiva completa. O podcast Regularizando o Saber Direito agradece o apoio do escritório Regulariza Brasil. Até lá!